Eu sou a missionária Cláudia, casada com a Missão Cumba, guineense, mãe da Rosália, guineense também, mãe do Eliabe, metade guineense, metade brasileiro. E estamos aqui no Brasil desde dezembro, para um tempo aí de contextualização da cultura brasileira e para nós nos capacitarmos melhor para novos projetos quando voltarmos, seja para Guiné ou para outro campo onde o Senhor nos mandar. E estamos gratos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado e tem nos sustentado, e não há motivos para dizer que o Senhor não é bom. O Senhor Ele tem sido maravilhoso conosco, não sem lutas, não sem desafios, mas Ele tem sido bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. Eu vou compartilhar com os irmãos um devocional que o Senhor ministrou meu coração hoje pela manhã, depois de pensar, e já tinha até algumas coisas prontas, mas voltando da escola, levei a Mampuli na escola e pensei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, né, com os seus filhos essa manhã? E o Senhor me deu um texto muito conhecido, em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu quero compartilhar com os irmãos que Deus fala. E Ele fala de forma tremenda. Ele nunca deixou de falar, desde o princípio. Se olharmos desde Gênesis, do capítulo 1, versículo 1, até o último versículo de Apocalipse, Deus tem falado, Deus falou com homens e mulheres no passado, tem falado nos dias de hoje, sempre falará, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala. É um Deus que se manifesta nas nossas vidas quando nós o buscamos, quando nós estamos sensíveis à sua voz, e Ele tem falado com seus filhos. Porém, nos dias atuais, muitas vozes têm sido levantadas, muitas ideologias, muitas ideias, e por muitas vezes, talvez nós, filhos, temos deixado de escutar a voz do nosso Pai, mas Ele continua falando aos nossos ouvidos, Ele continua se manifestando nas nossas vidas, mesmo nesses tempos difíceis, tempos em que as pessoas não querem ouvir falar de Deus, não querem ouvir Deus, não querem seguir a direção de Deus, não querem seguir as orientações do Senhor, não querem obedecer à sua voz, mas nós, como ovelhas que fomos ganhas por Jesus, nós temos um Pai que fala, nós temos um Deus que fala, nós temos um Senhor que fala, um Deus que está ansioso, que está sedento para nos direcionar, para nos orientar. E essa manhã eu me peguei me perguntando para mim mesma, Cláudia, você tem ouvido o Pai? Você tem dado ouvidos à voz do Pai? Você tem tomado conta de que o Senhor tem falado contigo? E o Senhor me fez lembrar de tantas coisas que o Senhor fez na minha vida, da forma como o Senhor falou na minha vida, de tantas maneiras. E eu sou uma pessoa muito racional. Eu sou mais racional que emocional. Eu sou daquela pessoa que meio que você tem que provar para mim as coisas, que você tem que mostrar mesmo, assim, sabe? Para a Cláudia crer. E Deus, Ele tem trabalhado na minha vida para estar sensível à voz dEle. Porque nós somos espirituais, nós não somos carnais. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e se nós não estivermos sensíveis a este Espírito, nós não ouviremos o Pai falar, nós não ouviremos o Senhor falar, nós não daremos ouvidos à direção do Senhor nas nossas vidas, porque Ele tem falado. O Senhor, Ele tem falado em meio às tempestades. Quando nós vemos a história de Jó, passando por momentos terríveis, passou por uma provação que eu acho que nenhum de nós talvez teríamos capacidade de passar. Nós usamos muita expressão, né? Senhor, me dá a paciência de Jó, mas a paciência de Jó veio por trás de muita prova. Ele teve que passar muitas provas para sustentar essa paciência, e mesmo em meio à situação que Jó estava passando, teve uma hora que ele, mesmo sem entender, se perguntando por que, talvez, que estava acontecendo tudo aquilo com ele, no meio de um redemoinho, no meio de uma tempestade, o Senhor, Ele respondeu a Jó, Ele falou com Jó, e Ele falou: para tudo, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas?
Apenas aceite e passe por esse redemoinho, passe por essa tempestade. Porque lá na frente, se você permanecer firme, fiel, eu te darei a vitória. E o Senhor, ele falou com Jó. O Senhor, ele falou com Elias, quando ele com medo, porque o Senhor fala quando a gente está com medo, e nós, missionários, passamos por momentos de medo, não somos super-heróis. Muitas pessoas nos colocam como super-heróis, como homens e mulheres maravilhas, que podemos suportar todas as coisas, mas nós passamos por momentos de medo. E o Senhor fala quando nós estamos com medo. E o Senhor, nós muitas vezes tentamos, eu falo por mim, tentamos imaginar como que Deus vai falar. Tentar, Senhor, fala comigo assim, Senhor, dessa forma, mas o Senhor tem as suas maneiras de falar. O Senhor, ele lia, se ele não estivesse atento à voz do Senhor, ele não reconheceria a voz do Senhor ali no meio do suave sussurro que apareceu ali. E ele percebeu que o Senhor queria falar com ele, e ele parou os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Quando eu me converti, eu me lembro muito que eu vivia no meio das mulheres assembleianas, das senhoras assembleianas, e elas sempre falavam, né? Deus me falou, e elas estavam ali como mulheres do Senhor, transmitindo recados de Deus para as nossas vidas, e eu ficava imaginando, mas que doideira é essa? Como que Deus fala com o ser humano? Como que essa pessoa pode falar que Deus falou? E depois que eu me converti, eu comecei a pedir para o Senhor, né? Se eu quero ouvir também, eu quero ter essa experiência de ouvir o Senhor falar, mesmo na minha pequenez, nos meus pecados. Fala comigo. E o Senhor foi me dando essa sensibilidade dos ouvidos, de ouvir a voz do Senhor. E no meio da caminhada missionária, eu não sei se algum de vocês aqui, ou só eu lembro que teve um momento que eu não quis mais servir ao Senhor em missões, porque eu era uma pessoa muito independente, eu era uma pessoa muito controladora, e eu não queria ir para o campo dependendo de igreja, dependendo de pessoas, eu queria depender de mim, do meu dinheiro, para me sustentar no campo. E eu falei, Senhor, não quero mais não, eu vou agora fazer uma pós-graduação, eu vou subir de cargo, vou ganhar muito dinheiro, e quando eu tiver muito dinheiro eu vou. Mas eu lembro que eu falei para o Senhor falar comigo. E certa vez, uns 4 anos antes de eu ir para o treinamento da Kairos, o Senhor começou a ministrar no meu coração de que Ele ia me enviar no campo. Mas eu estava cansada de esperar, e resolvi tomar conta da minha vida. Mas um dia eu fui num Senan, no Betel brasileiro, e ali Deus falou tremendamente comigo de quem sustenta é o Senhor, quem cuida é o Senhor, quem dá a provisão financeira é o Senhor, quem dá o pão que alimenta é o Senhor. Então eu não deveria me preocupar como eu iria me sustentar no campo, mas sim em obedecer à voz dele. Mas eu não estava muito convencida ainda não. Na quarta-feira eu fui para minha aula na pós-graduação, eu sentei lá no meu banco e o professor de recursos humanos fez a seguinte pergunta para a sala: como você se vê daqui 5 anos? E um levantava e falava, eu quero ser diretor de empresa, eu estou trabalhando para subir de cargo, eu quero abrir minha empresa. E eu comecei a pensar comigo mesmo e falando com o Senhor, como que eu vou abrir a minha boca e vou falar que eu quero ser missionária? Porque eu quero ser missionária ainda, mas eu quero ganhar dinheiro antes, mas eu quero ser missionária. Senhor, fala comigo, porque eu não sei o que eu vou responder. E naquela hora, o Senhor me deu uma experiência de ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele fala. E ali sentada, eu lembro que o mundo parou. Eu não conseguia ouvir a voz dos meus colegas, eu não conseguia ouvir a voz do meu professor. Eu só ouvi uma voz suave no meu ouvido falando, minha filha, essas pessoas, elas procuram posição social, elas estão procurando status, elas estão procurando crescimento, mas não é isso que eu tenho para você. Vai se preparar, porque em 2017 eu vou te enviar. E naquela hora, como essa voz sumiu, eu ouvi a voz do meu professor falando, e você, Cláudia? E aí eu me surpreendi com a voz dele, eu falei, professor, eu preciso ir embora.
que aconteceu? Você tá pálida, você tá branca. Não, professor, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, porque Deus falou comigo. Parecia uma doida ali na sala. E eu entreguei ali o material, fui na recepção e falei, moça, me dá o formulário de trancar aqui a matrícula do curso, porque Deus falou comigo. E ela, sem entender nada, querendo de qualquer forma me deixar ali ainda no curso, eu falei, não, eu vou me preparar e eu vou para o campo. E então eu fui fazer o seminário Betel, e ali começou meu preparo para ir para o campo. Porque Deus, ele fala, irmãos. E às vezes na nossa correria, e eu falo porque eu estive no campo, nós corremos de um lado para o outro, fazendo, servindo, e é bênção servir. Deus nos ama que nós sirvamos o seu reino, mas por muitas vezes a gente serve e ficamos desatentos com a voz do Senhor. Mas Ele tem falado no meio das nossas tempestades, no meio dos nossos medos. O Senhor, Ele nos fala conosco para nos mostrar coisas grandiosas. Em Jeremias 33:3, o Senhor diz que nós podemos clamar a Ele, Ele vai nos falar, Ele vai nos responder e nos dizer coisas grandiosas e insondáveis que a gente não conhece, porque o Senhor, Ele quer nos falar coisas que a gente nem imagina, coisas que nem desceu ao nosso coração. O Senhor quer nos falar, Ele quer nos revelar. O Senhor, Ele fala para nos direcionar. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz que quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-os. O Senhor, Ele quer nos falar para nos dar direcionamento, para nos dar a direção do que nós precisamos fazer. Quando nós estávamos nos preparando para vir para o Brasil, eu e o Amisson nos casamos lá em Guiné. E foi muito difícil para mim aceitar casar em Guiné, porque estava tudo planejado na minha cabeça, adotar a Mampuli, vir com eles para o Brasil, casar no Brasil, ficar o tempo necessário aqui e depois ir para Guiné. Mas Deus não tinha esse plano, Ele precisava me direcionar no caminho que Ele queria. Eu queria ir para a direita, mas Ele queria que eu fosse para a esquerda. Mas eu não estava dando muito ouvido à voz do Senhor, eu estava querendo fazer do jeito que eu queria. Uma semana antes, aliás, eu dei a entrada na adoção da Mampuli, e naquela semana, quando eu ia dar entrada, o governo fechou as adoções em Guiné e falou, nenhum estrangeiro pode adotar criança. Eu pensei, vai ser rápido, daqui 2 meses você resolve, mas esqueci que estava em Guiné-Bissau, onde as coisas lá é mais difícil do que Deus sabe. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada de se resolver essa situação. E Deus começou a falar, você não vai para o Brasil, você não vai casar no Brasil, você vai casar em Guiné, sozinha, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem igreja. Você vai casar aqui porque eu tenho um propósito. Não é o caminho que eu quero para você. E eu falei, tá bom, Senhor, eu tive que aceitar. Não foi fácil ouvir a voz do Senhor dizendo para mim não, mas eu tinha que respeitar a voz do Senhor, Deus falando. Então nós nos casamos lá, ficamos lá, e depois de 2 anos, Deus começou a falar no meu coração de que nós íamos para o Brasil. E colocou o desejo no nosso coração de ter um filho. E eu pedi para o Senhor, Senhor, por favor, me dê um filho, mas que seja no tempo que eu puder ir para o Brasil, porque eu não tenho estrutura para ter meu filho aqui em Guiné. Eu preciso ir para o Brasil, tê-lo perto da minha mãe, porque é o primeiro neto dela. E Deus então falou ao meu coração, se é isso que você quer, prepare os documentos da Rosália, porque eu estou preparando a sua ida ao Brasil ainda este ano. E eu falei para o meu marido, falei, você quer um filho? Então prepara os documentos, corre atrás dos seus documentos, dos documentos da Rosália, porque Deus vai nos dar um filho, mas eu fiz um pedido para ele, e ele me falou que só depois que tiver tudo organizado. Ele ficou meio assim, falou assim, como é que Deus falou com você? Eu falei, eu não sei te explicar, mas Deus falou. E então, no início de junho, nós conseguimos a autorização da Mampuri para ela viajar, conseguimos a tutela, e no final de junho eu descobri que eu estava grávida, porque Deus, Ele falou. Ele queria que nós seguíssemos o caminho que Ele tinha para nós, não o meu caminho. Então, naquele ano, eu soube que estava grávida, todos os documentos saíram depois de muitas lutas, mas o Senhor, Ele falou, Ele deu uma palavra de que nós viríamos para o Brasil, e assim aconteceu. Nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor, irmãos, porque ele é fiel. Se Ele fala,
algo para nós e nós damos ouvidos ao Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele está falando, porque o que Ele está falando está respaldado nele mesmo, na palavra dEle, na fidelidade de quem Ele é. Ser fiel faz parte do caráter de Deus, e se Ele falar algo ao nosso coração, e nós temos o discernimento de que é Ele que está falando, Ele vai se respaldar de se cumprir aquilo. Deus, Ele fala através de pessoas. Esther, quando ela estava lá no palácio, Deus usou o Mardoqueu para falar para ela: olha, talvez essa situação foi preparada pelo Senhor para que você pudesse ser usada nas mãos do Senhor. E ela deu ouvido ao que ele disse, porque ela viu que era uma palavra direcionada por Deus através da vida dele. Nós temos que estar sensíveis também a ouvir as pessoas, os nossos líderes, os nossos pastores, os líderes de campo, os nossos colegas de equipe, porque Deus, Ele usa pessoas para nos falar, para falar conosco. Eu vou dividir as experiências que eu tive dentro desse devocional, que o Senhor me fez lembrar. Eu lembro quando eu cheguei em Guiné-Bissau, e nós somos incentivados a fazer projetos, a planejar, né, o que nós queremos fazer no campo, só que esquecem de nos dizer que nem sempre acontece como nós planejamos. E eu cheguei no campo direcionada para trabalhar numa área. Passou meses e não foi acontecendo da maneira que eu esperava. E o Senhor falou ao meu coração de que eu ia trabalhar na escola. E eu falei: Senhor, eu não vim para trabalhar com criança. Eu não quero trabalhar com criança, porque eu já trabalhei anos da minha vida com criança e eu vim para trabalhar com adultos. Mas o Senhor falou comigo: você vai trabalhar na escola. E então, quando o pastor Emerson, que era o líder de campo, ele falou: Cláudia, eu preciso falar com você sobre uma proposta de trabalho. E eu pensei comigo: eu já sei o que é. E quando ele falou: olha, eu estou vendo o seu perfil, eu estou vendo assim como que você é, e eu acho que você se daria bem trabalhando na escola. Eu falei: tá bom, pastor, porque Deus já falou comigo. Então eu fui trabalhar na escola. Deus usa pessoas para nos direcionar no caminho que Ele tem para as nossas vidas. Então, vamos estar mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor, por meio de pessoas, por meio de palavras, porque quando nós paramos para ouvir Deus, nós mostramos que nós somos dele. A palavra do Senhor diz em João 8,47 que aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. E às vezes vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Nós que pertencemos a Deus temos que dar ouvidos à voz do nosso Pai, à voz do nosso pastor, porque Ele tem falado no meio de nós. Deixemos todas as ideologias, as vozes que têm nos rodeado, porque são muitas, e vamos pedir para o Espírito Santo nos dar esse discernimento de ouvir a voz do Pai no meio da tempestade, no meio dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas crises ministeriais, dos nossos burnouts, né, dos nossos estresses do campo. Vamos parar um pouquinho para ouvir a voz do Senhor, porque Ele tem falado no meio de nós. E quando nós paramos para ouvi-lo, nós vamos viver maravilhas do Senhor. Quero deixar duas passagens para os irmãos. Deuteronômio 5:24 diz assim: e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Nós somos muito pequenininhos perto do Senhor. Nós somos muito medíocres perto do Senhor, mas o Senhor fala conosco ainda assim. Era para nós morrermos só de ouvirmos a voz do Senhor, mas Ele tem tanta bondade, tanta misericórdia, tanta graça por nós, que Ele se dedica em falar com seus filhos. Salmo 29 diz assim: atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele fez o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novelho selvagem. A voz do Senhor corta os céus em raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A
voz do Senhor retorce os carvalhos e despe a floresta. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. A voz do Senhor está manifestada, está presente, está viva ainda no nosso meio. Paramos um pouquinho para ouvir esse Deus que fala aos nossos corações, através da sua palavra, através de pessoas, através de situações, e fala intimamente conosco e pessoalmente e individualmente conosco, porque ele é pai e ele ama falar com seus filhos. Que os irmãos estejam sensíveis à voz do Senhor em todos os momentos da sua vida. Por mais difícil que seja a situação, ou impossível que seja a situação que você esteja vivendo, Deus, ele está falando. E quando ele lançar uma palavra sobre a tua vida, essa palavra ela vai se cumprir. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia, ela se cumpre porque está respaldada no caráter dele de fidelidade. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor continue falando no coração de cada um de vocês em todas e qualquer situação que vocês estejam vivendo.